Cheguei cedo à casa da minha filha para organizar uma festa surpresa. Flagrei meu genro com a prima dele, juntos, trancados no banheiro. Ele sorriu e disse: "Minha esposa nunca vai acreditar em uma velha louca." Então, tranquei a porta pelo lado de fora. Eu nunca imaginei que um dia de celebração se transformaria no pior pesadelo da minha vida. Ou melhor, no melhor golpe de justiça que eu já dei. Meu nome é Marlene, tenho 67 anos. E no dia em que tranquei meu genro num banheiro com a amante dele, descobri que essa velha aqui ainda tem muito veneno nas veias. Era uma quinta-feira de novembro. O sol batia forte naquela manhã e eu segurava 3 sacolas pesadas, cheias de balões cor-de-rosa, faixas brilhantes e aqueles enfeites bobos que a gente compra pensando que vão deixar tudo mais bonito. Minha filha Júlia fazia 32 anos no sábado, mas eu tinha combinado com o marido dela, o Paulo, de adiantar a surpresa. Ela trabalhava muito, vivia cansada e eu queria ver o sorriso dela. Aquele sorriso que andava sumido fazia tempo. Cheguei à casa deles às 9 da manhã. Paulo tinha me dado a chave reserva meses atrás, dizendo que era, para qualquer emergência, sogra. Usei ela poucas vezes. Sempre tive pudor de invadir a privacidade dos dois. Mas naquele dia, com a autorização dele, entrei sem cerimônia. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Coloquei as sacolas no chão da sala, tirei os sapatos para não fazer barulho. Queria começar logo a decorar sem acordar ninguém, caso estivessem dormindo ainda. O cheiro de café velho pairava no ar. A pia da cozinha tinha 2 xícaras sujas, batom vermelho na borda de uma delas. Júlia não usa vermelho. Ela prefere tons rosados, discretos. Meu coração deu um aperto pequeno, mas eu ignorei. Deve ser de ontem, pensei. Alguma amiga que passou aqui. Foi quando ouvi um riso abafado, vindo do corredor. Não era um riso qualquer. Era aquele tipo de risada íntima, cúmplice, cheia de segredos sujos. O tipo de riso que 2 pessoas dão quando estão fazendo algo que não deveriam. Caminhei devagar pelo corredor. Meu coração começou a bater mais rápido. A porta do banheiro de hóspedes estava fechada, luz acesa por baixo da fresta. E então ouvi a voz dele, Paulo. "Fica quieta, amor. Se alguém chegar..." Amor. Ele chamou alguém de amor. E não era minha filha. Encostei meu ouvido na porta. Minha mão tremia. Dentro ouvi sussurros, o som de tecido se ajeitando, uma respiração pesada, e então a voz dela. "Relaxa, Paulo. Ela nunca desconfia de nada. Sua esposa é uma idiota." Reconheci a voz na mesma hora. Karina, a prima dele, aquela que sempre aparecia nas festas de família com sorrisos largos e abraços demorados. Aquela que Júlia considerava uma amiga. Minha visão escureceu. Não de raiva, de foco. Era como se todo o barulho do mundo tivesse sumido e só restasse aquela porta entre mim e a verdade. Bati. 3 vezes, forte. Silêncio do outro lado. Bati de novo. "Quem é?" A voz de Paulo, agora tensa. "Sou eu, Paulo. Marlene." Ouvi um palavrão abafado. Passos rápidos. O barulho da descarga sendo acionada, como se isso fosse apagar a sujeira. A porta se abriu. E lá estava ele. Camisa amarrotada, cabelo bagunçado, olhos vermelhos. Atrás dele, Karina ajeitava o vestido preto. O batom borrado. A cara de quem foi pega com a mão na lata. Paulo me olhou de cima a baixo. E então fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele sorriu. Não foi um sorriso envergonhado. Foi um sorriso de deboche, de superioridade, daqueles que dizem, "E daí? O que você vai fazer?" E então ele disse, com aquela voz calma e cruel, "Minha esposa nunca vai acreditar em uma velha louca como você." Velha louca. Aquelas 2 palavras ecoaram na minha cabeça como um tapa na cara. Eu podia ter gritado, podia ter chorado. Podia ter saído dali correndo para contar tudo para Júlia. Mas eu não fiz nada disso.
Eu apenas dei um passo para trás. Deixei que os dois saíssem do banheiro, ainda se ajeitando, achando que tinham ganhado. Paulo passou por mim com aquela arrogância de sempre. Karina me lançou um olhar de desprezo, como se eu fosse um móvel velho no caminho. Esperei eles se afastarem pelo corredor. E então, eu fechei a porta do banheiro e tranquei, pelo lado de fora. Ouvi o clique da chave girando. Senti o metal frio na minha mão. Ei, o que você está fazendo? Paulo gritou, voltando correndo. Mas era tarde. Coloquei a chave no bolso, peguei meu celular e fiz 2 ligações. A primeira para minha filha Júlia. Filha, preciso que você venha para casa agora. É urgente, não pergunte nada, só vem. A segunda para Mateus, o marido de Karina. Mateus, sou Marlene, sogra do Paulo. Preciso que você venha até a casa da minha filha, agora. Tem algo que você precisa ver. Desliguei. Paulo socava a porta do lado de dentro. Karina gritava. Eu me sentei no sofá da sala. Abri uma das sacolas. Peguei um balão cor-de-rosa. Comecei a encher. E sorri. Porque naquele momento, aquela velha louca tinha acabado de dar o cheque-mate. Se você quer saber o que aconteceu quando minha filha e o marido de Karina chegaram, se inscreva no canal, porque essa história está só começando. E o que vem depois vai te deixar sem fôlego. Enquanto eu enchia aqueles balões, uma calma estranha tomou conta de mim. Paulo continuava berrando do outro lado da porta, ameaçando chamar a polícia, dizendo que eu tinha enlouquecido. Karina choramingava, implorando para eu abrir. Mas eu não me movia. Apenas sentada ali, no sofá de veludo bege que eu mesma tinha ajudado Júlia a escolher 3 anos atrás, eu respirava fundo e deixava as memórias virem. Porque para entender o que aconteceu naquele dia, você precisa entender quem eu sou. E, principalmente, o que eu perdi para chegar até ali. Meu nome completo é Marlene Ferreira dos Santos. Nasci em Belo Horizonte, num bairro simples onde todo mundo se conhecia e as portas ficavam abertas até de noite. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe costureira. Foi dela que herdei a profissão. Aos 12 anos, eu já sabia fazer bainha invisível e pregar botão sem deixar ponto aparente. Casei aos 22 com Osvaldo, um homem bom, daqueles que existem cada vez menos. Ele trabalhava como técnico em refrigeração, consertava geladeiras e freezers pela cidade inteira. A gente nunca teve muito, mas nunca faltou nada, principalmente amor. Osvaldo me tratava como se eu fosse feita de cristal. Todas as manhãs, antes de sair para trabalhar, ele me dava um beijo na testa e dizia: "Cuida do meu tesouro aí", apontando para minha barriga. Júlia nasceu num dia de chuva. Veio chorando, com fome, com pressa de viver. Foi a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Osvaldo chorou tanto na maternidade que a enfermeira achou que tinha acontecido alguma tragédia. Mas era só felicidade mesmo, felicidade pura. Criei minha filha com todo o sacrifício que uma mãe faz sem nem perceber que está se doando. Acordava às 5 da manhã para costurar enxovais, vestidos de festa, roupas sob medida para madrinhas de casamento. Trabalhava até meia-noite às vezes, os dedos doloridos, a vista cansada, mas sempre com um sorriso quando Júlia chegava da escola querendo me mostrar um desenho, uma nota boa, um bilhete da professora. Osvaldo e eu sonhávamos grande para ela. Queríamos que ela estudasse, que tivesse oportunidades que a gente nunca teve. Quando Júlia passou no vestibular para a administração, foi como se tivéssemos ganhado na loteria. Mas a faculdade era particular. Cara, muito cara. Foi aí que eu vendi minha máquina de costura industrial. Aquela máquina tinha sido da minha mãe. Era uma Singer antiga, pesada, toda de ferro, que costurava qualquer tecido sem reclamar. Minha mãe tinha me deixado ela como herança, junto com um bilhete que dizia: "Filha, com essa máquina você nunca vai passar fome. Cuida dela como eu cuidei de você." Vendi por R$ 15.000, metade do que valia. Mas era o que eu tinha.
E era o que minha filha precisava. Júlia chorou quando soube. Disse que não queria, que ia trancar a faculdade, que ia trabalhar. Mas eu não deixei. Segurei o rosto dela entre minhas mãos e disse: Mãe, não mede sacrifício por filho. Você vai estudar, vai ser alguém na vida. E um dia, quando tiver sua própria família, vai entender. E ela entendeu. Formou-se, arrumou um emprego bom, cresceu na carreira, virou gerente financeira numa empresa grande, ganhando mais em um mês do que eu ganhava em um ano inteiro costurando. Osvaldo não viveu para ver ela formada. Morreu de infarto fulminante 8 anos atrás, 3 meses antes da colação de grau. Caiu no meio da rua, consertando a geladeira de um cliente. Quando chegaram para me avisar, eu estava pregando botões numa camisa. Meus dedos pararam no ar. E desde aquele dia, uma parte de mim também parou. Fiquei sozinha. Júlia já estava morando em outro bairro, compartilhando apartamento com amigas da faculdade. Eu não quis atrapalhar. Continuei na minha casinha alugada, num apartamento de 2 quartos que custava R$ 1.800 por mês. Apertado, mas era meu cantinho. Júlia me visitava todo fim de semana no começo. A gente almoçava junto, via filme, conversava até tarde. Ela me contava dos desafios no trabalho, dos chefes chatos, das metas impossíveis. Eu ouvia tudo com orgulho, dando conselhos quando ela pedia, ficando calada quando ela só precisava desabafar. Foi numa dessas visitas que ela me apresentou Paulo. Ele tinha 35 anos, 5 a mais que ela. Empresário, dono de uma distribuidora de bebidas. Chegou dirigindo um carro importado, usando relógio caro, sorriso perfeito. Apertou minha mão com firmeza e disse: A senhora criou uma mulher incrível, dona Marlene. Tenho muita sorte. Eu deveria ter sentido alegria. Mas senti um arrepio. Tinha algo nos olhos dele. Uma frieza disfarçada de charme. A forma como ele olhava para Júlia não era de quem ama. Era de quem possui. Como se ela fosse um troféu na estante. Mas eu não disse nada. Porque mãe que fala mal do namorado da filha vira chata, vira intrometida, vira vilã. E eu não queria ser vilã na vida da minha filha. Eles casaram num sábado ensolarado, numa cerimônia bonita, com 200 convidados. Júlia estava linda, radiante, apaixonada. Paulo estava impecável, de terno cinza, fazendo discurso emocionado sobre como amava minha filha. Todo mundo chorou, inclusive eu. Mas minhas lágrimas não eram só de felicidade. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. Júlia me ligava animada, contando das viagens que faziam, da casa nova que estavam decorando, dos planos para o futuro. Eu ia visitá-los de vez em quando, sempre avisando antes, sempre respeitando o espaço do casal. Mas aos poucos, as visitas foram ficando mais raras. Júlia começou a cancelar almoços. Dizia que estava ocupada, que Paulo tinha compromissos, que era melhor deixar para outra hora. Quando eu insistia, ela ficava irritada. Mãe, para de ser grudenta. Eu tenho minha vida agora. Grudenta. Aquela palavra doeu mais que qualquer agulha que já furou meu dedo. Paulo começou a fazer comentários nas raras vezes que nos encontrávamos. Júlia precisa crescer, dona Marlene, largar um pouco as saias da senhora. Ou então, sogra demais atrapalha casamento, a senhora não acha? Sempre com aquele sorriso, sempre com aquele tom de quem está brincando. Mas não estava. Eu me afastei. Não porque quis, mas porque senti que estava atrapalhando, que minha presença incomodava, que eu estava sobrando na vida da minha própria filha. Passei a vê-la uma vez por mês. Depois, a cada 2 meses. Conversas rápidas, superficiais. Ela parecia cansada, mais magra, com olheiras. Mas toda vez que eu perguntava se estava tudo bem, ela dizia que sim, que era só trabalho. Até que naquela quinta-feira, Paulo me ligou. Voz animada, simpática. Sogra, vamos fazer uma surpresa para a Júlia. Você pode vir cedo na quinta? Vou sair para resolver umas coisas, mas deixo a chave escondida. A senhora decora e quando ela chegar, festa pronta. Eu acreditei.
Acreditei porque eu queria acreditar que meu genro se importava com minha filha, que ele era um bom marido, que eu estava errada sobre ele. Mas enquanto eu sentava naquele sofá, ouvindo Paulo gritar do outro lado da porta trancada, eu entendi uma coisa. Eu nunca estive errada. E aquela velha louca ia provar isso. Hans Ockbom, 23 minutos. Foi o tempo que levou para minha filha chegar. 23 minutos nos quais Paulo passou de ameaças para súplicas. Marlene, pelo amor de Deus, abre essa porta, vamos conversar. Karina alternava entre choro histérico e xingamentos. Sua velha maluca, você vai se arrepender disso. Eu não respondia, apenas continuava sentada, enchendo balões. Um rosa, um branco, outro rosa, como se nada estivesse acontecendo. Como se meu mundo não tivesse acabado de desabar. Porque tinha desabado, sim. Não pelo Paulo. Eu nunca gostei dele mesmo. Mas pela minha filha. Pelo que isso ia fazer com ela. Pela dor que ela ia sentir quando descobrisse que o homem que dividia a cama com ela estava traindo ela com alguém que ela considerava amiga. O som da chave na fechadura me tirou dos pensamentos. Júlia entrou apressada, bolsa pendurada no ombro, cabelo preso num coque mal feito, rosto preocupado. Ela trabalhava num prédio comercial a 15 minutos dali. Devia ter saído correndo do escritório quando recebeu minha ligação. Mãe, o que aconteceu? Você está bem? Ela olhou ao redor, viu as sacolas de festa, os balões no chão, meu rosto calmo. Ficou confusa. Eu não entendi. Você disse que era urgente. Eu me levantei. Caminhei até ela. Segurei suas mãos. Estavam geladas. Júlia, minha filha, tem algo que você precisa saber. E vai doer. Vai doer muito. Mas você é forte. Mais forte do que imagina. O rosto dela empalideceu. Mãe, você está me assustando. O que... Um soco violento na porta do banheiro interrompeu tudo. Júlia! Júlia! Amor! Sou eu! Abre essa porta! A voz de Paulo, desesperada agora. Minha filha olhou para o corredor, depois para mim. E então eu vi nos olhos dela aquela terrível compreensão começando a se formar. Aquele momento em que você ainda não sabe o que aconteceu, mas seu corpo já sente que algo está errado. Muito errado. Mãe! Por que o Paulo está trancado no banheiro? Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Mateus. Fui até a porta. Abri. Ele estava suado, ofegante, como se tivesse subido as escadas correndo. Mateus tinha 42 anos, alto, forte, com aquele tipo de presença que preenche uma sala. Empresário como Paulo, sócio dele na distribuidora. Um homem que eu conhecia pouco, mas que sempre me pareceu decente nas poucas vezes que nos encontramos em eventos familiares. Dona Marlene, o que aconteceu? Onde está Karina? Apontei para o corredor. No banheiro, com o Paulo. Ele franziu a testa. Não entendeu. Júlia também não. Os dois me olhavam esperando uma explicação que fizesse sentido. Eles estavam lá dentro, juntos, quando cheguei para preparar a festa surpresa. Minha voz saiu firme, sem tremer. Trancados. Fazendo o que vocês já imaginam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia soltou minha mão. Deu um passo para trás. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Era como se as palavras tivessem morrido na garganta dela. Mateus ficou paralisado por 3 segundos. Depois, começou a caminhar em direção ao corredor com passos pesados, decididos. Mateus, espera. Tentei segurá-lo, mas ele me afastou com delicadeza. Ele socou a porta. 1 vez, 2, 3. Karina, sai daí agora! Do outro lado, o choro dela ficou mais alto. Mateus, amor, não é o que você está pensando. Eu posso explicar. Explicar o quê? Ele gritou com uma dor na voz que cortou meu coração. Você estava trancada num banheiro com meu sócio. Júlia finalmente se moveu. Caminhou devagar até o corredor, como se estivesse em transe. Quando chegou perto da porta, ela encostou a testa na madeira. Paulo. Sua voz saiu num sussurro. É verdade?
Silêncio do outro lado. Paulo, eu estou falando com você. É verdade? Júlia, amor, deixa eu sair. Deixa eu explicar direito. Sua mãe entendeu tudo errado. Entendeu errado? Júlia explodiu. E foi a primeira vez na vida que eu vi minha filha realmente gritar. Minha mãe viu vocês dois juntos, no nosso banheiro, na nossa casa. Foi um momento de fraqueza, Júlia. Não significa nada. Eu te amo. Cala a boca. Ela socou a porta com tanta força que eu ouvi os ossos da mão dela estalarem. Cala a boca. Fui até ela, segurei seus ombros. Ela estava tremendo inteira. E foi aí que notei. Sua blusa estava levemente esticada na região da barriga. Uma barriga que não estava lá 3 meses atrás, na última vez que nos vimos. Júlia, minha voz falhou. Você está... Ela não precisou responder. Só começou a chorar. Um choro silencioso, doloroso, daqueles que saem lá do fundo da alma. 4 meses, mãe. Ela sussurrou entre soluços. Estou grávida de 4 meses. Ia contar para ele no meu aniversário. Ia ser a surpresa. Meu mundo parou de girar. Minha filha, grávida. E o marido dela estava traindo ela com a prima dele, na casa deles, no dia em que ela planejava dar a notícia mais importante da vida dele. Mateus ouviu, parou de socar a porta. Olhou para Júlia com uma compaixão que eu nunca tinha visto num homem. E então ele olhou para mim. Dona Marlene, a senhora tem a chave? Peguei do bolso. Entreguei para ele. Quando eu abrir essa porta, ele disse, voz baixa e perigosa, a senhora leva Júlia para o quarto. Ela não precisa ver o que vai acontecer. Júlia enxugou o rosto com as costas da mão. Não, eu quero ver. Eu preciso ver a cara dele. Mateus girou a chave. A porta se abriu. Paulo estava recompondo a camisa. Karina tinha o rímel escorrido pelo rosto, o batom espalhado feito mancha de sangue. Os dois pareciam 2 ratos encurralados. E o que aconteceu nos segundos seguintes mudou tudo. Paulo olhou para Júlia. E então, com aquela arrogância que só os covardes têm, ele sorriu. Amor, graças a Deus você chegou. Sua mãe surtou. Trancou a gente aqui sem motivo. Júlia não deixou ele terminar. Ela deu um tapa na cara dele tão forte que o som ecoou pela casa inteira. Você é nojento. Ela disse, voz firme agora. Você é um lixo, e eu estou grávida. O sorriso de Paulo morreu na mesma hora. Karina arregalou os olhos. E Mateus partiu para cima de Paulo com uma fúria que eu nunca tinha visto. Maemo, segurei Mateus pelo braço antes que ele quebrasse o nariz de Paulo. Não porque eu me importava com aquele verme, mas porque Júlia não precisava de mais violência naquele momento. Ela precisava de verdade. Mateus não. Minha voz saiu firme, com uma autoridade que eu nem sabia que tinha. Violência não vai resolver, mas a verdade vai. Paulo aproveitou para se afastar, encostando-se na parede do corredor. Karina tentou sair, mas Mateus bloqueou a passagem. Ninguém sai daqui até eu entender o que está acontecendo. Ele disse, respiração pesada, punhos ainda cerrados. Júlia estava paralisada, uma mão sobre a barriga, olhos fixos em Paulo. Grávida. Ela repetiu como se precisasse ouvir de novo para acreditar. Estou grávida de 4 meses. E você? Você estava com ela. Paulo abriu a boca para falar, mas nada saiu. Pela primeira vez desde que o conheci, ele parecia perdido. O homem que sempre tinha uma resposta pronta, sempre uma desculpa na ponta da língua, estava mudo. Foi Karina quem quebrou o silêncio. E o que ela disse mudou tudo. Isso não é novidade para ele, Júlia. A voz dela saiu cínica, quase entediada, como se estivesse revelando um segredo que já estava cansada de guardar. Ele já sabia que você estava grávida. Eu contei para ele há 2 semanas. Júlia virou para ela devagar. Como você sabia? Vi o exame no seu Instagram.
Você postou aquela foto boba com legenda de novidades em breve e aquele emoji de bebê. Karina deu de ombros. Não foi difícil deduzir. E você contou para ele, Júlia repetiu, processando. Antes de eu contar. Claro, a gente não tem segredos. Aquelas palavras caíram como bomba. Mateus deu um passo à frente. A gente? Há quanto tempo isso está acontecendo? Karina olhou para ele com um desprezo que gelou meu sangue. 1 ano e meio, talvez 2, perdi a conta. Júlia cambaleou. Corri para segurá-la, mas ela levantou a mão me impedindo. Não, mãe, eu preciso ouvir tudo. Ela respirou fundo e olhou para Paulo. 2 anos? 2 anos você está me traindo? Paulo finalmente encontrou a voz. Júlia, não é assim que você está pensando. Então me explica como é. Ela gritou, e algo na voz dela se partiu. Me explica como você passa 2 anos transando com a prima dele, enquanto eu trabalho feito uma condenada para sustentar essa casa, para pagar as contas, para construir nosso futuro. Sustentar a casa? Paulo deu uma risada amarga. Júlia, você não sustenta nada. Quem paga as contas aqui sou eu, com o dinheiro dela. Karina soltou, cruzando os braços. E então ela olhou para Júlia com uma crueldade calculada. Ou você acha que ele trabalha tanto assim? Aquele dinheiro que você transfere todo mês para investimento conjunto? Não existe investimento, querida. Existe uma conta no nome da mãe dele onde tudo vai parar. O mundo parou. Júlia ficou branca. O que você está falando? Karina sorriu. Sorriu. Como se estivesse se divertindo com aquilo. R$ 8.500 por mês. Você manda religiosamente todo dia 15. Paulo me mostrou os extratos. A gente ria juntos. Cala a boca, Karina. Paulo tentou intervir, mas era tarde demais. Por quê? Ela merece saber. Karina continuou. Merece saber que o apartamento que ele disse que era surpresa para o aniversário dela? Comprado com o dinheiro dela. R$ 485 mil. Está no nome da sogra dela. E o carro importado dele? 320 mil. Também foi ela quem pagou sem saber. Júlia segurou a parede para não cair. Eu corri até ela, segurei seu braço. Júlia, respira. Respira, filha. Mas ela não conseguia. Estava em choque. E eu também estava. R$ 612 mil. Minha filha tinha perdido R$ 612 mil para aquele monstro. Como você sabe de tudo isso? Mateus perguntou para Karina, voz baixa e perigosa. Porque eu ajudei a planejar. Ela respondeu, sem vergonha nenhuma. Paulo e eu somos parceiros há muito tempo, Mateus. Muito antes de eu casar com você. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Mateus deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Você casou comigo sabendo... Casamento é um negócio, Mateus. Você tem dinheiro, eu precisava de estabilidade. Paulo tem ambição, eu tenho estratégia. Juntos, a gente ia longe. Karina falou como se estivesse explicando uma fórmula matemática. E ia mesmo, até essa velha intrometida aparecer. Olhou para mim com ódio puro. Essa velha intrometida salvou minha filha de você. Respondi, voz calma, mas firme. E agora eu quero saber tudo. Tudo mesmo. Você não vai saber nada. Paulo finalmente reagiu, tentando retomar o controle. Vou embora. Karina, vamos. Ninguém vai a lugar nenhum. Mateus bloqueou a porta da frente. Porque eu também quero respostas, e vou ter. Nem que demore a noite inteira. Foi quando Júlia se moveu. Com passos decididos, foi até o quarto dela. Voltou segundos depois com o celular de Paulo na mão. Ele tinha esquecido na mesinha de cabeceira. A senha ainda é minha data de nascimento? Ela perguntou, voz assustadoramente calma agora. Paulo empalideceu. Júlia, não mexe nisso. Ela digitou, desbloqueou e começou a ler. Mensagens, centenas delas, entre Paulo e Karina, fotos, conversas explícitas, planos e o pior de tudo. Quando você vai se livrar dela?
Júlia leu em voz alta, mãos tremendo. Calma, preciso do dinheiro dela primeiro. Isso aqui é de 6 meses atrás. Ela continuou rolando a tela, lendo em voz alta trechos que iam me partindo ao meio. Júlia é burra, sempre foi, fácil de manipular. Ela realmente acredita que a gente está investindo para o futuro. Que idiota! Mais uns meses e a gente tira tudo dela, depois eu peço o divórcio. Cada palavra era uma facada. Júlia chorava enquanto lia, mas não parava. Era como se ela precisasse sentir toda a dor de uma vez, como se guardar alguma coisa fosse pior. Eu não aguentei. Arranquei o celular da mão dela. Chega, Júlia, chega! Mas ela pegou de volta. Não, mãe, eu preciso ver tudo. Preciso saber com quem eu dividi minha cama esses anos todos. E então ela encontrou algo. Um anexo, uma planilha. Abriu. E o que vimos ali destruiu qualquer esperança de que aquilo fosse só traição. Era um plano completo, detalhado, de como Paulo e Karina iriam roubar não só de Júlia, mas de Mateus também. E Mateus arrancou o celular da mão de Júlia. Seus olhos percorriam a planilha com uma velocidade desesperada, como se precisasse entender rapidamente antes que aquilo desaparecesse. Mas não ia desaparecer. Estava tudo ali, preto no branco. Números, datas, estratégias, um golpe milionário. O que é isso? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer um de nós. Depois olhou para Paulo. O que é isso? Paulo tentou pegar o celular, mas Mateus foi mais rápido. Levantou o braço mantendo o aparelho longe. Responde! O que significa transferência de ações fase 3 e abertura de empresa fantasma? Karina suspirou, como se estivesse entediada com toda aquela cena. Significa que você é mais idiota do que a Júlia, Mateus. Pelo menos ela tem a desculpa de estar apaixonada. Você? Só é ingênuo mesmo. Karina, cala a boca! Paulo sibilou entre dentes, mas ela ignorou. Por quê? Já era. Eles descobriram. Ela cruzou os braços e olhou para o marido com desprezo. Lembra daquela procuração que você assinou há 6 meses? Aquela que Paulo disse que era só uma formalidade para facilitar as operações da empresa enquanto você viajava? O rosto de Mateus foi perdendo a cor. Com aquela procuração, Karina continuou, com uma calma assustadora. Paulo transferiu suas ações da distribuidora para uma conta fantasma, empresa que existe só no papel. Depois, a gente ia declarar falência fraudulenta da distribuidora original. Você perderia tudo. 2.300.000 reais. As ações que você construiu em 10 anos de trabalho sumiriam. Mas a empresa está bem, Mateus disse, voz rouca. Os números estão positivos, os contratos estão renovados. Estão agora. Paulo finalmente falou, percebendo que não havia mais volta. Mas a gente criou 3 empresas fantasmas que funcionam como fornecedores. Notas fiscais falsas, pagamentos que saem da distribuidora e voltam pra gente. Já desviamos 4.100.000 reais nos últimos 2 anos. O número ecoou pela sala como um tiro. Júlia segurou minha mão com tanta força que senti meus ossos estalarem. 4 milhões... E tem mais. Karina sorriu, e foi o sorriso mais cruel que já vi na vida. Júlia, você é avalista de um empréstimo da empresa. Lembra? 850.000 reais. Paulo te convenceu dizendo que era para expandir negócios, comprar mais caminhões de entrega. Eu lembro. Júlia sussurrou. Aquele dinheiro nunca foi investido, foi desviado também. E quando a empresa declarar falência, a dívida cai toda no seu nome. Você vai ficar devendo quase 1 milhão de reais, Júlia, enquanto eu e Paulo estaríamos vivendo bem longe daqui, talvez na Europa. Já até escolhemos o país. Júlia soltou minha mão. Caminhou até Paulo, devagar, como se estivesse flutuando. Parou na frente dele, olhou nos olhos dele. E perguntou com uma voz quebrada, você me amou algum dia? Algum dia você sentiu algo de verdade por mim? Paulo desviou o olhar
E aquele silêncio foi a resposta mais honesta que ele já tinha dado. Foi quando Mateus explodiu. Ele jogou o celular no chão com tanta força que a tela estilhaçou. Depois agarrou Paulo pela gola da camisa e o empurrou contra a parede. Você é meu sócio, eu confiei em você, apresentei minha família para você. Mateus, solta ele! Karina gritou, mas ninguém se moveu para ajudar. Você tem filhos, Mateus? Mateus gritou no rosto de Paulo, olhos vermelhos. Dois filhos pequenos que te chamam de tio Paulo, que brincam com você, e você ia deixar eles sem nada? Seus filhos vão ficar bem. Paulo tentou se soltar, mas Mateus era mais forte. Eles têm a mãe. A mãe que está tramando me roubar há 2 anos. Mateus virou para Karina, ainda segurando Paulo. Você é mãe, Karina. Como você consegue? Fácil, ela respondeu. Maternidade não paga conta. Dinheiro paga. Foi nesse momento que eu entendi. Aquelas 2 pessoas não tinham alma, não tinham coração. Eram predadores. E minha filha, meu genro por tabela, tinham sido as presas perfeitas. Mas eles não sabiam de uma coisa. Essa velha aqui tinha dentes também. Mateus, solta ele. Eu disse, voz firme. Ele olhou para mim, confuso. Dona Marlene? Solta, violência não vai resolver, mas eu vou. Mateus hesitou, mas obedeceu. Paulo ajeitou a camisa, respirando pesado. Caminhei até a mesinha de centro, peguei minha bolsa, tirei meu celular e mostrei a tela para todos. Enquanto vocês discutiam, eu disse calmamente, eu liguei para o meu sobrinho, Henrique, advogado especialista em fraudes corporativas. Ele ouviu tudo, cada palavra. E já está providenciando as medidas legais. O sangue sumiu do rosto de Paulo. Além disso, continuei, sentindo uma força que eu não sabia que tinha. Tirei foto de todas essas mensagens, da planilha, de tudo. E já mandei para 3 pessoas diferentes, incluindo o contador da empresa de vocês. Você não pode fazer isso. Paulo avançou em mim, mas Mateus o segurou. Já fiz. Respondi olhando nos olhos dele sem medo. E sabe por quê? Porque você chamou essa velha aqui de louca. Disse que minha filha nunca ia acreditar em mim. Mas eu não precisei convencer ela de nada, Paulo. Você se enforcou com sua própria corda. Júlia veio até mim. Abraçou-me por trás, chorando no meu ombro. Mãe, obrigada. Não me agradeça ainda, filha, eu disse, acariciando o braço dela, porque isso aqui está longe de acabar. Olhei para Mateus. Você tem os documentos da empresa? Contratos, extratos, papéis da procuração? Tenho tudo no escritório. Por quê? Porque a gente vai precisar. Henrique disse que tem mais coisa. Ele pediu para você ir até o escritório agora pegar uma pasta específica, a pasta verde do cofre. Você sabe qual é? Mateus franziu a testa. A pasta com os documentos de quando a gente fundou a empresa? Essa mesma. Traz para cá, agora. Ele não questionou. Apenas pegou as chaves e saiu correndo. Paulo e Karina ficaram em silêncio. Mas eu vi o medo nos olhos deles. Porque eles sabiam. Sabiam que estava vindo mais coisa. E que seria pior. Muito pior. Porque essa velha louca tinha descoberto algo que eles achavam que estava enterrado para sempre. Um segredo que ia destruir os 2 de uma vez por todas. Mateus voltou 27 minutos depois. Entrou pela porta com uma pasta verde debaixo do braço, suado, ofegante, olhos arregalados. Ele tinha visto algo. Algo que o tinha abalado. Dona Marlene, ele disse, voz trêmula. Eu não sabia. Eu juro que não sabia de nada disso. Eu sei, Mateus. Respondi, pegando a pasta das mãos dele. Você é vítima tanto quanto minha filha. Abri a pasta na mesa de centro. Júlia se aproximou, enxugando as lágrimas. Paulo e Karina continuavam encostados na parede, tensos, observando cada movimento meu como animais acuados. Dentro da pasta havia documentos antigos, contratos de abertura da distribuidora, registros de sócios
E uma ficha criminal. De Paulo. O que é isso? Júlia pegou o papel, lendo rapidamente. Seus olhos foram ficando cada vez mais arregalados. Estelionato? Apropriação indébita? Isso é de 10 anos atrás. Goiânia, eu disse, apontando para o cabeçalho do documento. Ele aplicou o mesmo golpe lá. Casou-se com uma empresária, desviou dinheiro da empresa dela, fugiu antes de ser preso, cumpriu 2 anos em regime semiaberto, saiu, mudou de cidade, recomeçou. Júlia olhou para Paulo com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Não era mais dor, era nojo. Você tem ficha criminal e nunca me contou. Porque não era importante. Paulo tentou se defender, mas a voz saiu fraca. Foi no passado. Eu mudei. Mudou? Mateus deu uma risada amarga. Você está fazendo exatamente a mesma coisa. A única diferença é que agora tem 2 vítimas em vez de uma. E tem mais, eu disse, tirando outro documento da pasta. Karina conhecia Paulo na época. Ela estava em Goiânia. Trabalhava no escritório da empresa que ele roubou. Todos os olhos se viraram para Karina. Ela era cúmplice, continuei. Ajudou Paulo a desviar o dinheiro, recebeu parte, mas conseguiu escapar da investigação porque não tinha procuração, não tinha acesso direto. Era só a secretária que não sabia de nada. Júlia segurou a barriga, respirando fundo. Vocês se conhecem há mais de 10 anos. Planejaram isso desde o começo. Não desde o começo. Karina finalmente falou, cansada de fingir. Paulo te conheceu por acaso mesmo. Mas quando ele me ligou dizendo que tinha encontrado uma gerente financeira com dinheiro e coração mole, eu vim pra cá. Arrumei emprego numa empresa próxima da sua. Fiz amizade com você. Apresentei meu primo Paulo pra você numa festa da empresa. Lembra? Júlia cambaleou. Eu segurei ela. Respira, filha. Respira. Tudo foi armado, Júlia sussurrou. Desde o primeiro dia. O encontro na festa, o interesse dele por mim, o pedido de casamento. Tudo. Tudo. Karina confirmou, sem qualquer remorso. E funcionou perfeitamente, até hoje. Foi quando algo em mim se acendeu. Não foi raiva, foi determinação, pura e absoluta. Mateus, eu disse virando para ele, você confia em mim? Confio, dona Marlene. Então faz o que eu vou te pedir. Júlia, você também. Confiem em mim e façam exatamente o que eu disser. Júlia olhou nos meus olhos, e pela primeira vez naquela tarde terrível, eu vi um lampejo de esperança no olhar dela. O que você quer que a gente faça, mãe? Respirei fundo. E então comecei a traçar o plano que eu tinha arquitetado na minha cabeça enquanto todos gritavam. Vocês 2 vão perdoar eles. Silêncio absoluto. Quer? Mateus explodiu. Dona Marlene, com todo respeito, a senhora enlouqueceu? Não, respondi calmamente. Vocês vão fingir que perdoam. Júlia, você vai dizer pro Paulo que quer tentar de novo por causa do bebê, que quer dar uma chance pro casamento. Mateus, você vai fazer o mesmo com Karina. Vai dizer que quer reconstruir a família por causa dos filhos. Mãe, eu não consigo, Júlia começou, mas eu segurei o rosto dela entre minhas mãos. Você consegue, porque é só por alguns dias, o tempo necessário para a gente juntar todas as provas que a justiça precisa. Confissões gravadas, documentos irrefutáveis, movimentações bancárias. Júlia entendeu. Mateus também. A senhora quer que eles se sintam seguros, Mateus disse lentamente. Quer que eles achem que ganharam. Exatamente. Eu sorri. Porque pessoas seguras cometem erros. Falam demais. Escorregam. E quando escorregarem, a gente estará lá para pegar cada palavra, cada movimento. Paulo deu um passo à frente. Vocês não vão conseguir provar nada. Eu tenho advogados, tenho dinheiro. Você tem o dinheiro dela, corrigi, apontando para Júlia. E o dele, apontei para Mateus. Mas não por muito tempo. Peguei meu celular de novo. Liguei para Henrique no viva voz. Tio Henrique, eu disse quando ele atendeu. Conseguiu falar com o juiz?
Consegui, tia. Medidas cautelares aprovadas. Contas bloqueadas a partir de amanhã, 6 da manhã. Bens indisponíveis até resolução do processo. Apartamento, carro, ações, tudo. Paulo ficou branco. E a queixa-crime? Mateus perguntou, aproximando-se do telefone. Registrada, estelionato, apropriação indébita, falsidade ideológica, formação de quadrilha. Se for comprovado tudo que vocês me mandaram, estamos falando de 8 a 12 anos de prisão, para cada um. Karina sentou no chão. Simplesmente desabou, como se as pernas não a sustentassem mais. Mas, Henrique continuou, preciso de mais provas, principalmente confissão gravada ou testemunho adicional. O que vocês têm é forte, mas um bom advogado pode alegar coação, manipulação de provas digitais. Precisamos de algo irrefutável. A gente vai conseguir, eu disse, olhando para Paulo e Karina. Eles vão entregar de bandeja. Desliguei. Júlia se virou para Paulo e, com uma força que eu não sabia que ela tinha, começou a atuar. Paulo, ela disse, voz ainda chorosa, mas controlada. Eu te amo. Eu não quero perder minha família. Não quero que meu filho cresça sem pai. Ela engoliu seco, como se as palavras queimassem. Podemos tentar de novo? Terapia de casal? Recomeçar? Paulo olhou para ela desconfiado. Você está falando sério? Estou grávida. Estou com medo. Não quero ficar sozinha. As lágrimas dela eram reais, mas a intenção era calculada. Por favor. Mateus entendeu o papel dele. Virou para Karina. Karina, pelos nossos filhos. Eles precisam da mãe. Vamos conversar, buscar ajuda, mas não vamos destruir nossa família assim. Karina olhou para ele, depois para Paulo. Algo passou entre os olhos dos dois, uma comunicação silenciosa. E então, Paulo sorriu. Tá bom, amor, a gente tenta de novo. Eles acharam que tinham ganhado. Mas essa velha louca tinha acabado de colocá-los exatamente onde eu queria. 2 semanas se arrastaram como 2 anos. Júlia tinha que acordar todo dia ao lado de Paulo, fingir que acreditava nele, sorrir quando ele tocava sua barriga, fingindo interesse pelo bebê. Ela me ligava toda noite chorando, pedindo forças, e eu dava, porque eu sabia que aquilo ia acabar logo. E quando acabasse, seria glorioso. Mateus também sofria. Voltou para casa com Karina, dormia no quarto de hóspedes, mas na frente dos filhos pequenos agia como se tudo estivesse normal. As crianças não mereciam ver o mundo dos pais desabar. Ainda não. Durante essas 2 semanas, Henrique trabalhou feito um condenado. Contratou um investigador particular que seguiu Paulo e Karina, fotografou encontros escondidos em hotéis baratos nos arredores da cidade, gravou conversas ao telefone. Conseguiu mandado judicial para acessar extratos bancários completos. Descobriu mais 3 empresas fantasmas que nem Mateus sabia que existiam. O prejuízo total chegou a 5.800.000 reais, mas ainda faltava a confissão, aquela que não deixaria margem para nenhum advogado, nenhum juiz questionar. Foi quando eu tive a ideia do jantar. Vamos fazer um jantar de reconciliação, eu disse para Júlia numa tarde de quarta-feira. Na sua casa, eu, você, Paulo, Karina e Mateus. Como se fosse um recomeço. Mãe, eu não aguento mais ficar perto dele. Júlia respondeu, voz cansada. Toda vez que ele me toca, eu tenho vontade de vomitar. Eu sei, minha filha, mas é a última vez, eu prometo. Ela confiou em mim. Marquei para o sábado seguinte. Cheguei cedo, ajudei Júlia a preparar tudo. Lasanha, salada, pão de alho. Comprei vinho caro, aquele que Paulo gostava. Coloquei a mesa bonita, com guardanapos de tecido, flores no centro. E enquanto arrumava, instalei um gravador minúsculo dentro do porta-toalhas do banheiro. Outro atrás do quadro da sala. E deixei meu celular gravando dentro da bolsa, que ficou estrategicamente aberta no sofá. Paulo e Karina chegaram juntos. Ela trouxe uma sobremesa. Ele trouxe mais vinho. Sorrisos largos, abraços calorosos.
Mateus chegou minutos depois, com os filhos. Deixou eles com a babá numa casa vizinha antes de entrar. Jantamos, conversamos amenidades. Júlia atuou perfeitamente, sorrindo nas horas certas, tocando o braço de Paulo como se ainda o amasse. Mateus fez o mesmo com Carina. Eu fui a velhinha bobinha, fazendo perguntas ingênuas, rindo de piadas sem graça. Paulo baixou a guarda, bebeu 3 taças de vinho. Ficou confiante, expansivo. Depois da sobremesa, arquitetei minha jogada. Paulo, querido, eu disse docemente. Você não quer trocar essa camisa? Derrubei molho de tomate sem querer no seu ombro. Ele olhou. Tinha uma manchinha pequenininha que eu mesma tinha colocado enquanto passava atrás dele. Ah, dona Marlene, a senhora é desastrada mesmo. Ele riu, levantando. Júlia, me empresta uma camisa? Pega a azul clara no armário, ela disse controlada. Paulo foi pro quarto trocar, e foi quando comecei minha parte. Virei para Carina, servindo mais vinho na taça dela. Carina, posso te fazer uma pergunta de velha bisbilhoteira? Ela estava levemente tonta do vinho. Sorriu. Claro, dona Marlene. Vocês realmente se amam? Ou é só por causa dos filhos mesmo? Mateus ficou tenso, mas não interrompeu. Júlia também esperou. Carina tomou mais um gole. Amor, dona Marlene, a senhora acredita nisso? Acredito. Amei meu marido até o último dia dele. Que romântico, Carina disse com um sarcasmo quase imperceptível. Mas amor não paga conta. Amor não compra apartamento na praia. Amor não garante futuro. Então você não ama Mateus. Eu provoquei, voz inocente. Amar? Ela riu, baixinho. Mateus é conveniente, assim como Paulo foi conveniente para Júlia. A gente sabe o que faz, dona Marlene. A senhora é de outra época, não entende como relacionamentos modernos funcionam. Me explica então. Insisti, enchendo mais vinho na taça dela. Porque essa velha aqui quer aprender. Carina se inclinou, olhos brilhando com aquela mistura de álcool e arrogância. Paulo e eu somos sócios há muito tempo, muito antes de Mateus, muito antes de Júlia. A gente sabe o que quer. Dinheiro, liberdade, viver bem, casamento é só fachada. E Júlia? Perguntei vendo minha filha apertar os punhos embaixo da mesa. O que ela é para vocês? Júlia? Carina riu mais alto agora. Júlia sempre foi boba, fácil de manipular. Paulo a escolheu exatamente por isso. Ela tinha dinheiro guardado, salário bom e aquele jeitinho de menina carente que quer agradar. Perfeita. Perfeita para roubar, eu completei. Perfeita para fazer negócio. Carina corrigiu, sem perceber que estava entregando tudo. A gente só pegou o que ela ofereceu. Se ela foi idiota de não perguntar para onde o dinheiro ia, o problema é dela. Mateus estava gravando no celular embaixo da mesa. Júlia também. E o bebê? Perguntei. Muda alguma coisa? Bebê? Carina deu de ombros. Mais uma desculpa para ela pagar pensão depois. Paulo já tem advogado preparado. Quando a separação acontecer, ele vai pedir guarda compartilhada e pensão dela para ele. Vai alegar que largou os negócios para cuidar do filho. Mas ele não vai largar nada, eu disse. Claro que não. Carina riu. Mas juiz acredita em pai dedicado, principalmente quando a mãe é workaholic instável emocionalmente. A gente já tem laudo psicológico comprado. Nesse momento, Paulo voltou. Camisa limpa, cabelo ajeitado. Sentou-se, alheio ao que Carina tinha acabado de confessar. Do que vocês estavam falando? De amor, eu disse sorrindo. Carina estava me explicando como funciona relacionamento moderno. Paulo olhou para Carina, um aviso silencioso nos olhos, mas era tarde. Ah, sim, ele forçou um sorriso. É diferente mesmo, né, sogra? Muito diferente, concordei. E então olhei para Júlia. Filha, você pode me trazer um copo d'água? Júlia se levantou, foi até a cozinha, voltou com o copo. E quando entregou para mim, nossos olhos se encontraram. Ela sabia. Era agora. Paulo,
Júlia disse, voz firme pela primeira vez em semanas. Karina acabou de me chamar de boba, de idiota. Disse que você me escolheu porque eu era fácil de manipular. O clima mudou instantaneamente. Júlia, ela bebeu demais, não sabe o que está falando. Paulo tentou. Eu sei exatamente o que estou falando. Karina interrompeu, ainda embriagada pela arrogância. E é verdade. Você sempre foi a vítima perfeita. Vítima, Júlia repetiu. E então ela pegou o celular dela. Colocou na mesa. Tudo gravado. Cada palavra. O sangue sumiu do rosto de Karina. E não é só isso. Mateus se levantou, colocando o próprio celular ao lado do de Júlia. Eu também gravei. Eu peguei minha bolsa. Tirei o celular. Eu também. E então, tirei os 2 gravadores que tinha escondido. E esses aqui estavam trabalhando o jantar inteiro. Paulo levantou, derrubando a cadeira. Vocês não podem usar isso. É ilegal. É legal quando há suspeita de crime. Uma voz masculina veio da porta. Henrique, meu sobrinho, advogado. E ao lado dele, 2 oficiais de justiça. Paulo Henrique Costa e Karina Mesquita Costa. Henrique disse, abrindo uma pasta, estão sendo formalmente acusados de estelionato, apropriação indébita, falsidade ideológica e associação criminosa. Têm direito a um advogado. Tudo o que disserem pode ser usado contra vocês. E foi quando eu vi. O momento exato em que eles perceberam que tinham perdido. E Paulo tentou correr, literalmente. Deu meia volta em direção à porta dos fundos, mas um dos oficiais de justiça foi mais rápido. Bloqueou a saída com o corpo, braços cruzados, postura firme. Não havia para onde fugir. Karina permaneceu sentada, mãos tremendo, o vinho virando ácido no estômago dela. A arrogância tinha evaporado. No lugar, só havia pânico. Dona Marlene, Henrique se virou para mim com um sorriso orgulhoso. A senhora é brilhante, confissão completa, gravada em múltiplos dispositivos com testemunhas presentes. Qualquer advogado que pegue esse caso vai recomendar acordo. Eu não quero acordo. Júlia se levantou, colocando as mãos sobre a barriga de 5 meses. Quero que ele pague. Por cada mentira, por cada centavo roubado, por cada noite que dormia ao lado dele, achando que estava construindo uma família. E vai pagar, Henrique garantiu. Mas antes disso, tem uma coisa que vocês precisam ver. Ele abriu o notebook que trouxera, colocou sobre a mesa. Clicou em alguns arquivos. Planilhas apareceram na tela. Números vermelhos, nomes, datas, transferências bancárias. Passamos as últimas 2 semanas investigando a fundo. Henrique explicou, girando a tela para todos verem. E encontramos mais do que esperávamos. Mais? Mateus se aproximou, olhos percorrendo os dados. Quanto mais? Além dos 5.800.000 reais que já tínhamos documentado, Henrique continuou. Descobrimos que Paulo abriu 7 empresas fantasmas nos últimos 4 anos. Não 3. 7. Todas com CNPJs ativos, emitindo notas fiscais falsas, recebendo pagamentos da distribuidora. Mateus segurou a mesa para não cair. 7 empresas. Fornecedores inexistentes. Henrique apontou para a tela. Transportadora Ágil Lequeteda. Distribuidora Nacional de Bebidas. Logística Express do Brasil. Nenhuma tem sede física. Nenhuma tem funcionários. Apenas contas bancárias que recebem dinheiro e transferem para contas pessoais. Contas no nome de quem? Júlia perguntou, mas já sabia a resposta. Da mãe dele, do irmão dele e de uma conta offshore nas Ilhas Cayman em nome de uma fundação de fachada. Henrique mostrou os documentos. Total desviado até agora, 8.270.000 reais. O número ecoou pela sala como uma bomba. 8 milhões? Mateus explodiu, virando para Paulo. Você roubou 8 milhões da minha empresa? Paulo não respondeu. Apenas olhava para o chão, mandíbula travada. E tem mais. Henrique continuou implacável.
A empresa estava programada para declarar falência no mês que vem. Já tinha um advogado contratado, documentação falsa pronta, tudo. Quando falisse, Mateus perderia suas ações. Júlia ficaria com a dívida de R$ 850 mil no nome. E Paulo e Carina desapareceriam. Para onde? Júlia perguntou, voz fria agora. Portugal. Henrique mostrou prints de conversas. Já tinha um apartamento alugado em Lisboa, passagens compradas para daqui a 5 semanas. Visto de residência em andamento. Iam viver dos 8 milhões desviados enquanto vocês dois se afundavam em dívidas e processos. Júlia fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu novamente, havia algo diferente neles. Não era mais dor. Era determinação. Mãe. Ela se virou para mim. Como você sabia? Como descobriu tudo isso? Caminhei até o sofá, sentei, cruzei as pernas, olhei para Paulo, depois para Carina. E então contei. Quando tranquei vocês dois naquele banheiro, eu não estava com raiva. Estava calculando. Comecei, voz tranquila. Porque costureira pobre não sobrevive 70 anos nesse país sem aprender a ler pessoas. E Paulo, você sempre foi transparente para mim. Transparente? Ele cuspiu a palavra com raiva. Transparente. Repeti. Sempre soube que você não amava minha filha. Vi no primeiro dia que te conheci. Nos seus olhos, na forma como você tocava ela. Era toque de posse, não de amor. Mas eu não disse nada, porque mãe que fala mal de genro vira vilã. Então fiquei quieta, observando, esperando. Júlia segurou minha mão. Esperando o quê? Esperando você perceber sozinha. Mas você estava apaixonada demais, cega demais. Respirei fundo. Então, quando vi a chance, quando flagrei eles dois juntos, eu soube. Era minha oportunidade de proteger você. Mas como você sabia sobre as empresas fantasmas? Sobre o dinheiro desviado? Mateus perguntou. Não sabia, admiti. No começo só desconfiava, mas liguei para o Henrique porque ele é especialista nisso. E pedi para ele investigar Paulo a fundo. Foi quando encontramos a ficha criminal. Depois, Henrique sugeriu investigar Carina também. E descobrimos que eles trabalharam juntos em Goiânia. Aí, as peças começaram a se encaixar. Henrique assumiu a narrativa. Com a ficha criminal e a conexão entre os dois, consegui mandado judicial para acessar documentos bancários. Foi trabalhoso, mas quando o juiz vê histórico de estelionato mais suspeita de novo golpe, ele aprova rápido. E vocês não contaram nada pra gente. Mateus disse, entre admiração e frustração. Porque precisávamos de confissão. Eu expliquei. Documentos podem ser contestados. Advogados caros podem criar narrativas alternativas. Mas confissão gravada, com testemunhas, em contexto social? Irrefutável. Olhei para Carina. Por isso eu te provoquei. Te enchi de vinho. Fiz você se sentir superior, segura. Pessoas seguras falam demais, principalmente quando estão bêbadas e arrogantes. Carina não respondeu. Apenas chorava agora, maquiagem escorrida, mãos no rosto. E quanto às medidas cautelares? Júlia perguntou. Já em vigor. Henrique sorriu. Contas de Paulo e Carina bloqueadas desde esta manhã. O apartamento que ele comprou no nome da mãe? Indisponível. Não pode ser vendido nem alugado. O carro importado? Apreendido há 3 horas. Está no pátio da justiça agora. E as ações da empresa? Mateus estava pálido, mas esperançoso. Já revertidas. Henrique mostrou documentos na tela. A procuração foi anulada judicialmente. As ações voltaram para o seu nome. A empresa não vai falir. Na verdade, com a saída de Paulo e encerramento das empresas fantasmas, a distribuidora vai ter o melhor ano fiscal da história. Mateus desabou na cadeira, mãos no rosto, chorando de alívio. Júlia olhou para Paulo. Você ia me deixar grávida, endividada, sozinha. Ia deixar nosso filho sem nada. Paulo finalmente falou, voz amarga. Eu não queria esse filho. Você decidiu sozinha engravidar. O tapa que Júlia deu nele ecoou pela casa toda.
mais forte que o primeiro. Ele cambaleou, mão no rosto, olhos arregalados. Nunca mais, ela disse, voz baixa e perigosa. Nunca mais fale do meu filho, porque você não é pai dele. É só um criminoso que vai passar os próximos anos atrás das grades. Virei para Henrique. Quanto tempo? Se for condenado em todas as acusações, 10 a 15 anos. Com a ficha criminal anterior, dificilmente consegue regime aberto. E o dinheiro? Mateus perguntou. Conseguimos recuperar? Parte sim. Os 8 milhões estão bloqueados. Vão ser confiscados e devolvidos para a empresa e para a Júlia proporcionalmente. Mas o processo é lento. Pode levar 2, 3 anos. Não importa, Júlia disse. O que importa é justiça. E então, ela se virou para mim. Abraçou-me com força. Chorou no meu ombro. Mas era choro de alívio agora, de libertação. Obrigada, mãe. Você salvou minha vida. Não, filha, sussurrei no ouvido dela. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Protegi minha cria. Os oficiais levaram Paulo e Carina, algemados, ele gritando ameaças, ela chorando. Mas nada disso importava mais, porque a velha louca tinha vencido. 3 meses se passaram como um borrão de audiências, depoimentos, papelada e noites sem dormir. Mas finalmente chegou o dia. O dia em que tudo seria decidido. A audiência de divórcio de Júlia estava marcada para uma terça-feira, 9 da manhã. Cheguei cedo com ela. Minha filha estava com 28 semanas de gravidez agora, a barriga redonda e evidente, movimentos do bebê visíveis por baixo do vestido verde claro que ela escolhera usar. Verde esperança, ela me disse no caminho. Esperança de recomeço. Entramos no fórum de mãos dadas. Henrique já estava lá, pasta grossa debaixo do braço, semblante sério, mas confiante. Mateus chegou minutos depois, acompanhado do próprio advogado. O divórcio dele com Carina seria julgado na sequência, na mesma sala. Paulo já estava sentado do outro lado, acompanhado de um advogado caro de Brasília que a mãe dele tinha contratado. Ele estava mais magro, com olheiras fundas, terno amarrotado. 3 meses respondendo processo em liberdade provisória tinham cobrado o preço. A empresa dele havia falido de verdade agora, não pela fraude que planejava, mas porque ninguém mais queria fazer negócio com um estelionatário conhecido. As portas tinham se fechado. Os amigos sumiram. Até a mãe dele, que inicialmente o defendera com unhas e dentes, havia se afastado quando descobriu que o apartamento em nome dela seria confiscado. Carina estava num canto oposto, advogada defensora ao lado. Ela não olhava para ninguém. Tinha perdido 15 quilos, cabelo sem brilho, unhas roídas. Os filhos estavam morando com Mateus em tempo integral agora. Ela tinha apenas visitação supervisionada a cada 15 dias. As crianças choravam quando ela aparecia. Não entendiam por que a mãe não podia mais morar com eles. O juiz entrou. Todos se levantaram. Processo número 4.287. Divórcio litigioso, requerente Júlia Ferreira Costa versus requerido Paulo Henrique Costa. O juiz ajustou os óculos, olhou os papéis. Com pedido de indenização por danos morais e materiais, anulação de contratos fraudulentos e partilha de bens, correto? Sim, Excelência. Henrique respondeu levantando. A audiência começou. Henrique apresentou tudo. Cada documento, cada gravação, cada extrato bancário. Mostrou as mensagens de Paulo chamando Júlia de idiota, de manipulável, de investimento temporário. Tocou trechos da gravação do jantar, onde Carina confessava o golpe inteiro. A advogada de Paulo tentou argumentar. Disse que as gravações eram ilegais, que Paulo estava sendo vítima de perseguição, que Júlia era corresponsável pelos investimentos e sabia dos riscos. Mas Henrique destroçou cada argumento. Mostrou que Paulo tinha ficha criminal anterior. Provou que Júlia nunca teve acesso às contas onde o dinheiro realmente ia. Apresentou o testemunho do contador da empresa, confirmando fraude. Júlia foi chamada a depor. Subiu ao estrado com dificuldade, a barriga pesando, mas cabeça erguida. Senhora Júlia, o juiz perguntou voz gentil,
A senhora sabia que seu marido estava desviando seu dinheiro? Não, Excelência, Júlia respondeu, voz firme. Eu confiava nele. Acreditava quando ele dizia que estávamos investindo juntos para o nosso futuro. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia para ganhar bem, para dar conforto para nossa família. E ele usou isso contra mim. A senhora ainda ama seu marido? Júlia olhou para Paulo. Ele desviou o olhar. Não, Excelência. Eu amei a pessoa que pensei que ele fosse, mas aquela pessoa nunca existiu. Ele era apenas um golpista usando máscara de marido. O juiz fez mais algumas perguntas. Depois chamou Paulo. Ele subiu relutante. Respondeu às perguntas de forma mecânica, sem emoção. Negou tudo inicialmente. Disse que Júlia estava exagerando, que ela sabia de tudo, que era uma separação normal. Mas quando Henrique começou o interrogatório cruzado, Paulo desmoronou. Senhor Paulo, o senhor chamou sua esposa grávida de bola da vez nas mensagens com a cúmplice, correto? Silêncio. Senhor Paulo, responda. Chamei. A voz saiu baixa, envergonhada. E o senhor planejava deixar o país antes do nascimento do seu filho? Planejava. Sem pagar nada? Sem assumir responsabilidade? Eu? Sim. Júlia fechou os olhos, mão na barriga, mas não chorou. Aquela fase tinha passado. O juiz ouviu tudo, analisou documentos e então deu a sentença. Diante das provas apresentadas, decreto o divórcio litigioso com culpa exclusiva do requerido Paulo Henrique Costa. Pelos danos morais causados, adultério comprovado, fraude financeira e abandono de lar, condeno o requerido a pagar indenização de R$780 mil à requerente. Júlia segurou minha mão com força. Além disso, o juiz continuou. Determino pensão alimentícia no valor de R$4.200 mensais ao nascituro, a ser paga a partir do nascimento. O valor será corrigido anualmente e é irredutível, devendo ser pago mesmo em caso de desemprego do requerido, sob pena de prisão. Paulo fechou os olhos. Quanto à partilha de bens, considerando que todos foram adquiridos com dinheiro desviado da requerente, determino que o apartamento, quando liberado pela Justiça Criminal, seja transferido integralmente ao nome da senhora Júlia. O carro, idem. As ações da distribuidora que estavam em nome do requerido também serão transferidas. A advogada de Paulo tentou contestar, mas o juiz ergueu a mão. Não terminei. Senhor Paulo, o senhor está proibido de se aproximar da requerente a menos de 200 metros. Proibido de contato, salvo por advogados para assuntos relacionados à criança. Qualquer descumprimento resultará em prisão preventiva imediata. Bateu o martelo. Próximo caso. Divórcio de Carina Mesquita Costa e Mateus Oliveira Costa. O processo de Mateus foi mais rápido. Carina não contestou. Aceitou tudo. Perdeu a casa, perdeu a guarda dos filhos, ficou apenas com visitação supervisionada. Foi condenada a pagar R$350 mil a Mateus por danos morais. Quando tudo terminou, saímos do fórum. Havia jornalistas na porta. O caso tinha ganhado repercussão. Idosa de 67 anos desmascara esquema milionário e salva filha grávida, diziam as manchetes. Desviamos das câmeras. Júlia estava exausta. No estacionamento, ela parou, segurou meu rosto entre as mãos. Mãe, eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Você não precisa me agradecer, filha. Mães não esperam agradecimento. Esperam apenas que seus filhos sejam felizes. Eu vou ser, ela prometeu, sorrindo pela primeira vez em meses. Eu e meu filho. Vamos ser felizes. Mateus se aproximou. Dona Marlene, sem a senhora, eu teria perdido tudo. Minha empresa, minha dignidade, meus filhos. Você não perdeu porque é homem bom, Mateus. Homens bons merecem justiça. Entramos no carro. Henrique estava radiante. Tia, a senhora é lendária. Quero ser como a senhora quando crescer. Ri pela primeira vez em meses. Você já cresceu, menino.
No caminho para casa, Júlia adormeceu no banco de trás, mão na barriga. Olhei pelo retrovisor. Minha filha, forte, sobrevivente, vencedora, e pensei, essa velha louca tinha cumprido seu papel. 6 meses depois daquela audiência, em uma manhã chuvosa de abril, Júlia entrou em trabalho de parto. Eu estava na cozinha preparando chá de camomila quando ela gritou do quarto. Larguei tudo, corri até lá. Ela estava sentada na cama, mão na barriga, olhos arregalados. Mãe, a bolsa estourou. Não entramos em pânico. Pegamos a mala que estava pronta há semanas, chamamos o Uber, fomos para o hospital. No caminho, Júlia segurava minha mão com tanta força que meus dedos ficaram roxos, mas eu não reclamei. Apenas segurei de volta, firme, presente. Davi nasceu às 4 da tarde. 3 quilos e 400 gramas. Olhos escuros, cabelo preto, pulmões potentes. Chorou alto quando o médico o colocou no peito de Júlia. E naquele choro, ouvi vida. Vida nova, recomeço, esperança. Júlia chorou também, mas era choro de felicidade. Ela olhou para mim com aquele bebê nos braços e disse: Mãe, olha o que eu fiz, olha o que eu consegui. Você sempre foi forte, filha, só precisava lembrar disso. Paulo não apareceu, não mandou mensagem, não ligou, não quis conhecer o filho. Júlia esperou por 3 dias. No 4º dia, ela parou de esperar. Registrou Davi apenas no nome dela. Ferreira. Como eu. Como deveria ser. Saímos do hospital 1 semana depois. Júlia já estava morando comigo desde o divórcio. Ou melhor, eu estava morando com ela. Ela insistiu que deixasse meu apartamento alugado, que morasse na casa espaçosa que agora era só dela. Aceitei. Não por necessidade, mas porque minha filha precisava de mim. E eu dela. A casa ficou diferente. Tiramos tudo que lembrava Paulo. Demos novos móveis, novas cores, nova energia. O quarto que seria escritório dele virou quarto do Davi. Pintamos de azul claro, colocamos bichinhos nas paredes, móbile de estrelas no teto. Júlia voltou ao trabalho 4 meses depois. Não precisava por dinheiro. A indenização tinha garantido segurança financeira. Mas ela queria. Precisava se sentir produtiva, independente. Mateus a fez sócia da distribuidora oficialmente, 35%. Ela merecia. A empresa cresceu 43% no primeiro ano sem Paulo. Sem as sangrias financeiras das empresas fantasmas, sem os desvios constantes, o negócio prosperava. Mateus contratou novo diretor financeiro, implementou controles rígidos, auditoria trimestral. Nunca mais seria enganado. Júlia passou a ganhar R$24 mil por mês de salário, mais participação nos lucros que chegava a 80, 90 mil por ano. Ela comprou um carro novo, investiu em previdência para o Davi, guardou dinheiro para a faculdade dele. Planejava futuro agora. Futuro real, sem mentiras. Mateus também recompôs a vida. Conheceu Fernanda, professora de música dos filhos dele. Mulher doce, paciente, que tratava as crianças como se fossem dela. Eles estão namorando há 4 meses. Os meninos adoram, chamam ela de Tia Fê e já pedem para o pai casar logo. Quanto a Paulo e Karina, bem, a justiça não foi rápida, mas foi certeira. O processo criminal se arrastou por 8 meses, mas em dezembro saiu a condenação. Paulo, 10 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Karina, 9 anos e 8 meses. Ambos por estelionato qualificado, associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Paulo tentou recorrer. Gastou tudo que a mãe dele ainda tinha em advogados, mas não adiantou. Em março, ele começou a cumprir pena. Está numa penitenciária estadual. Trabalha na marcenaria interna, ganha um salário mínimo por mês. 20% vai automaticamente para a pensão do Davi. Júlia nem mexe nesse dinheiro, guarda numa poupança separada. Quando Davi crescer, ele decide o que fazer com o dinheiro do pai, que nunca quis conhecê-lo.
Karina cumpre pena em presídio feminino. Perdeu visitação dos filhos completamente. O juiz entendeu que a presença dela era prejudicial ao desenvolvimento emocional das crianças. Ela escreve cartas para eles. Mateus guarda, mas não entrega. Quando crescerem, se quiserem conhecer a mãe, eu mostro, mas não vou forçar nada. E eu, bem, minha vida mudou de formas que nunca imaginei. 2 semanas após a sentença, recebi mensagem de uma jornalista. Ela queria fazer matéria sobre a vovó detetive que desmascarou o esquema milionário. Aceitei. A matéria saiu em portal nacional. Viralizou. Comecei a receber mensagens, centenas, depois milhares. Mulheres de todo o Brasil contando histórias parecidas. Noras abusivas, genros golpistas, filhos manipulados, famílias destruídas por mentiras e ganância. Foi quando Henrique sugeriu: Tia, cria um canal, conta a sua história, ajuda essas mulheres. Criei. Com a ajuda de Júlia e um sobrinho neto que entende de internet, gravei meu primeiro vídeo. Contei tudo. Do começo ao fim. 2 horas de relato. Publiquei sem expectativa. Em 3 dias, 2 milhões de visualizações. Os comentários me fizeram chorar. Mulheres dizendo que se sentiram vistas, ouvidas, representadas. Mães agradecendo por mostrar que idade não é sinônimo de fragilidade. Avós dizendo que voltaram a acreditar na própria força. Hoje, 6 meses depois, o canal tem 420 mil inscritos. Gravo uma história por semana. Às vezes minha, às vezes de outras mulheres que me mandam seus relatos. Viro todas elas em narrativas de superação. Fui convidada para palestrar. Igrejas, associações de bairro, grupos de mulheres. Falo sobre dignidade, sobre não aceitar abuso, sobre reconhecer quando alguém está tentando te manipular. Falo sobre amor próprio aos 60, 70, 80 anos. Ninguém é velho demais para recomeçar, eu digo em cada palestra. Ninguém é fraco demais para reagir. Às vezes, só precisamos de um empurrão, de alguém que acredite em nós, ou simplesmente precisamos olhar no espelho e dizer: chega. Voltei a costurar, não por dinheiro, por prazer. Faço roupinhas para o Davi, mantas personalizadas, lembrancinhas para presentear. Meus dedos ainda lembram os movimentos. Minha mãe estaria orgulhosa. Hoje, enquanto escrevo isso, Davi está dormindo no meu colo. Tem 8 meses agora. Está enorme, gordinho, sorridente. Não sabe quem é o pai. Não precisa saber ainda. Tem avó, tem mãe, tem família. Júlia está na cozinha preparando o jantar. Cantarola baixinho. Está feliz. De verdade feliz. Namora ninguém, não quer por enquanto. Estou namorando minha liberdade, mãe, ela disse outro dia. E eu entendo perfeitamente. Às vezes, nas noites silenciosas, penso no que teria acontecido se eu não tivesse chegado cedo naquele dia. Se não tivesse flagrado Paulo com Karina. Se tivesse ignorado, fingido não ver. Júlia teria perdido tudo. O filho teria crescido numa mentira. Mateus teria sido destruído financeiramente. Mas eu cheguei. E eu vi. E eu agi. Não porque sou heroína. Não porque sou especial. Mas porque sou mãe. E mães protegem. Sempre, a qualquer custo. Me chamaram de velha louca. E talvez eu seja mesmo. Louca por não aceitar injustiça. Louca por lutar pela minha filha. Louca por acreditar que uma mulher de 67 anos pode virar o jogo contra homens mais jovens, mais ricos, mais conectados. Mas se isso é loucura, que venham me prender. Porque essa loucura salvou minha família. E eu faria tudo de novo. Quantas vezes fossem necessárias. Meu nome é Marlene. Tenho 68 anos agora. E eu não sou uma velha louca. Eu sou uma leoa que ensinou outras leoas a rugir. Se essa história tocou seu coração, me conta. De onde você está me assistindo? Você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou? Deixa aqui nos comentários. Sua história pode inspirar outra mulher que está precisando de coragem. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque enquanto existir injustiça, eu vou estar aqui contando.
E você não está sozinha. Nunca esteve.